Carlos lá. Olá, boa noite a todos. Hoje a nossa live, então, do programa Saúde com Ricardo Ribeiro será com a Jolima. Então a gente vai convidar ela aqui, a Jolima. Já convidei a Jolima, espera ela aceitar. Está conectando. Olá, boa noite, Jolima. Boa noite, Ricardo. Você está conseguindo ouvir bem? Muito, tá ótimo, obrigado. Tá bacana, Seja tá ótimo. Você, bem... você consegue me ouvir bem? Sim, estou conseguindo te ouvir bem. Eu Então, te ótimo. agradeço, eu te agradeço a tua atenção em ter recebido o convite da nossa equipe do programa Saúde hoje de estar conversando um pouquinho, né? A Jolima é uma grande profissional que trabalha com liderança, resiliência, motivação, enfim, assuntos de extrema importância no nosso dia a dia. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria que tu te apresentasse. Quem é a Jolima? Bom, primeiro, Ricardo, eu agradeço a honra de poder estar partilhando contigo esse momento. Seja bem-vindo ao meu lar. Que coisa boa que você está aqui. Quem é a Jolima? Vamos sintetizar isso. A Jolima é uma apaixonada por gente que tem o privilégio e a honra de trabalhar naquilo que ela ama, porque isso é um privilégio. Eu sou sergipana, de Aracaju, moro há 29 anos em Porto Alegre, escolhi morar em Porto Alegre e o povo gaúcho é um povo que faz muita diferença positiva na minha vida. Eu trabalho há 18 anos, Ricardo, com três principais temas: resiliência, liderança e atendimento ao público. Essa é a minha santíssima trindade, a minha tríade de vocação de trabalho, e eu atendo no Brasil inteiro instituições privadas e empresas públicas e tenho a honra de trabalhar seguidamente com grupos hospitalares e com a área da saúde, que é o seu principal métier, né? O principal abraço da sua vida. Sim, tu comentava no início da tua apresentação que como é bom nós estarmos na nossa casa, e o quanto é aconchegante, né, nós estarmos aqui junto com a família e conversando com uma pessoa com conhecimento vasto que nem tu tens. Para mim é um prazer enorme. E, Uma e honra minha. acompanhando e acompanhando as pessoas que estão aqui nos acompanhando, nós temos a Cláudia Queiroz. A Cláudia, ela é do município de Rio Pardo e nossa diretora administrativa do Hospital Regional, lá que atende o hospital. Este aí ele é referência de 13 municípios. Então, a Cláudia é uma Poxa, que grande... complexidade grande. Nós temos o Eduardo, a Kelly Ribeiro, ali do Complexo Hospitalar Santa Casa, trabalha com a equipe de transplante, Bacana. o Leonel Toledo, a Mona Lisa Bacana. Barbieri. A Mona Lisa Barbieri, ela é engenheira e mora no Rio de Janeiro, mas ela também faz consultorias dentro da sua especialidade em vários Bacana. hospitais do Brasil. Que bacana! Parceira! E daí, João, a nossa responsabilidade aumenta quando a gente tem um grupo tão seleto que nem nós estamos tendo hoje, que estão nos acompanhando. Uma honra, né? A gente poder ser agraciado com o tempo das pessoas, que é um dos maiores artigos de luxo que a gente tem na vida, né? Sim, a Ana Costa, ela colocou: Oi, Ricardo e Jô. Olha só, tu já tem uma fã aí, Jô. Ai, que privilégio! Oi, Ana, seja bem-vinda. E a Cláudia, boa noite. O assunto de hoje é extremamente interessante. Imagino, né, Cláudia? Ainda mais tu que é diretora administrativa de um hospital que é referência para toda uma região de 13 municípios. Perfeita.
Mas vamos falar um pouquinho, Jô. Tu trabalha regularmente com grupos hospitalares. O nosso Sim. público do nosso programa Saúde com Ricardo Ribeiro, ele é direcionado para profissionais de várias áreas dentro do âmbito de saúde. Com o seu trabalho, o que contribui para a gestão das instituições de saúde nos dias de hoje? Ok, vamos pensar um pouco sobre a minha trajetória no segmento da saúde, né? Primeiro, é preciso até ratificar que aqui no Rio Grande do Sul eu já trabalhei para vários grupos hospitalares, como o Sistema de Saúde Mãe de Deus, como clínicas, o Divina Providência, um pouco mais afastado, Bruno Bó, o Hospital Regina. Eu passei a atender a partir do ano passado também o Hospital Albert Einstein, que foi um divisor de águas nessa minha carreira atendendo a área da saúde. Também atendo bastante, Ricardo, muito planos de saúde, as cooperativas médicas. E eu entendo que o principal benefício daquilo que eu entrego e trabalho dentro da área da saúde diz muito respeito a um gap que existe na área da saúde no que diz respeito à formação profissional, Ricardo. Que dentro da normalidade, os profissionais fazem uma graduação, né? E eles não têm um preparo para liderança de equipes. Muitas vezes a gente também nota que o próprio grupo hospitalar, todos eles querem ter alta performance, não importa se é um pequeno hospital, se é uma clínica ou é uma complexidade gigantesca como o Hospital Albert Einstein, que tem uma estrutura dos sonhos, mas busca, obviamente, ter profissionais de alta performance. E quando se trabalha com a saúde, a gente está trabalhando com o bem maior das pessoas, né? Até, inclusive, eu quero aproveitar esse momento para homenagear todos os enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde, todas as pessoas que trabalham com assistência às pessoas, esse momento tão caótico da pandemia, um momento que eles estão sendo exigidos ao máximo. E eu trago junto a essas organizações o desenvolvimento da liderança e uma coisa que eu vejo, Ricardo, que vai para além da área da saúde. Eu acho que essa pandemia agudizou mais isso. Eu nunca senti tanta falta de líderes como eu hoje estou vivendo nesses 60 dias. Eu não sei se você também tem essa percepção e como as organizações brasileiras precisam passar cada vez mais da atenção ao desenvolvimento da liderança e deixando claro que liderança não é um cargo. Liderança é postura de vida, Ricardo. Então, esses são desafios que a gente precisa trabalhar, precisa desenvolver para ter melhores equipes com um desenvolvimento comportamental à altura dos desafios que cada um dos hospitais, cada uma das clínicas se propõe a assumir. Falando um pouquinho de liderança, Jolima, as suas palestras abordam a importância da liderança humanizada. E a gente sabe que existem políticas do Ministério da Saúde que trabalham muito a humanização do paciente, o acolher, as intervenções adequadamente. E, às vezes, o que me parece é que a gente fica muito voltado para a humanização do cliente, do paciente, o acolhimento, e a gente acaba esquecendo um pouquinho de nós, profissionais da área da saúde. Tu poderia falar um pouquinho mais, quando tu trabalha na liderança humanizada, como é que tu vê isso aí? Perfeito. Primeira coisa que me chama a atenção no âmbito do segmento da saúde. De modo geral, eu convivo com profissionais que têm um perfil cuidador. Isso é notório.
E dentro da normalidade, Ricardo, o perfil cuidador, ele tem, por excelência, o hábito de cuidar de todo mundo, menos de si mesmo. Ele Sim. tem essa dificuldade de se colocar na sua agenda, dentro da normalidade. Um outro desafio que eu percebo no segmento da área da saúde é que muitas das vezes as organizações não cuidam de quem cuida. Ou seja, não há um zelo e um cuidado maior em perceber esse profissional que está trabalhando conosco, que está se doando, que está abrindo mão da vida dele a despeito de qualquer coisa para estar ali salvando vidas, amparando, dando bem-estar. E esse é um cuidado que precisa ter desde o ambiente onde essa pessoa precisa ter um descanso, um ambiente onde essa pessoa vai fazer suas refeições, como é que vai se dar as interações. Tudo isso é referência necessária para a gente trazer aos treinamentos. E há um terceiro detalhe que eu faço questão de destacar aqui. Dentro da normalidade, o profissional mais cuidador, ele tem uma tendência a ser mais centralizador. Ou seja, a percepção é, você me gerenciando, você pensa assim, eu mesmo vou fazer, porque a Jo pode se distrair, ela pode se atrasar, ela pode não fazer a tempo, eu mesmo faço. E aí, nós acabamos tendo gestores e gestoras da área da saúde que ficam com uma postura muito tarefeira, que tem dificuldade de delegar. Eu não sei se você percebe isso nas interações que você tem, porque a sua experiência é muito mais longa. Observamos, e inclusive, Jolima, eu acompanho quando começam as nossas lives do programa Saúde com Ricardo Ribeiro, eu tenho meu WhatsApp que eu deixo aberto aqui, por isso que eu fico olhando para baixo para ir respondendo. E algumas pessoas no meu WhatsApp, elas já estão se fazendo uma autoavaliação. E que isso é um desafio. E quando a gente fala de liderança, motivação, resiliência, e a tua fala é muito tranquila, muito cortês, que nos leva ao dia a dia de como é que eu me comporto à frente de uma gestão. E tu tens toda a razão. Nós estamos preparados para cuidar e acabamos centralizando muitas coisas. E isso é o nosso maior desafio, talvez, de centralizar essas ações. Até mesmo no que diz respeito a trocas de turno, pensar uma visão sistêmica do próprio hospital, o quanto a nossa ação ou a nossa falta de atitude afeta os demais colegas. Tudo isso acaba problematizando a gestão de equipes dentro da normalidade, né? Então, a gente precisa ter momentos, do ponto de vista organizacional, de trazer os gestores e as gestoras para a agenda deles, se colocar na agenda e refrescar a memória, trabalhar essas percepções para ele conseguir lidar melhor. E tem um outro detalhe que eu percebo muito, especialmente na área da saúde, Ricardo, que há muitos profissionais que atendem vários hospitais. Eles têm 3 plantões, eles têm várias atividades, e dependendo da situação, eu entro num automático, Ricardo. Eu já nem percebo o que eu estou fazendo. Eu já não percebo minha equipe. A gente perde a sensibilidade. Eu preciso ter momentos de oxigenar a minha mente para me dar conta onde é que eu estou, minhas emoções estão junto comigo. Eu consigo contar com a atenção de todos que estão na minha equipe. Qual é o desafio que eu tenho para desenvolver novas lideranças no time? Tudo isso exige muito do emocional dos profissionais, e eu noto que
A área da saúde, paradoxalmente, é a área onde eu mais encontro pessoas emocionalmente doentes. É um paradoxo a gente reconhecer que o ambiente da área da saúde está adoecido. E a Muito gente bem. precisa encarar isso. Sim. Acompanhando aqui as mensagens no cursor da tela, a Mona Lisa Barbieri, que é engenheira, que eu comentava inicialmente, colocou: Sim. Olá, muito bem escolhido este tema. Também a gente tem ali acompanhando a nossa live a Raine Tempe. A Raine Tempe é do município lá do Alegrete. Ah, E fronteira! Fronteira, trabalha lá a Raine Tempe junto à gestão do Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete. Tem o Que bacana. Adriano, nós temos o Rodrigo Madril. O Rodrigo Madril é um grande enfermeiro, gestor, e hoje ele trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trabalhou na Santa Casa. Meu cliente também. A Ana Costa, Jonota Mil, liderança, resiliência, humanização. Como é bom, né? Nós temos o Alex. O Alex é o nosso diretor lá da UPA de Osório. Tu viu Sim. só, Jolima? Nós temos pessoas do estado todo nos acompanhando. Isso é muito bom, porque o teu tema é de extremamente importância. Que privilégio. Estava olhando aqui, nós temos o Eduardo Toniolo. O Sim, Eduardo Toniolo é um consultor da Natura e ele nos certo. presenteou para a live de hoje um sorteio, então, no final desta live, um sorteio com um kit da Natura. Bacana, eu E já trabalhei para a Natura. Que bom, já belo presente. nós fomos agraciados com essa lembrança, né, deste consultor. Então, basta, então, as pessoas que estão nos seguindo, curtir a última foto que está no Instagram e compartilhar para mais 2 pessoas a nossa live que nós estamos gravando agora. Mas, Oba. Jô, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu fala muito em resiliência. O que a gente tem observado e alguns questionamentos que eu tenho recebido aqui, que muitas vezes a gente escolhe um curso, acaba concluindo esta graduação, seja nutrição, fisioterapia, farmácia, e depois de um determinado tempo, a gente acaba não se sentindo muito motivado que nem nos primeiros anos ou nos primeiros meses quando a gente começou a atuar. Como é que tu, né, nesses tempos de pandemia, a resiliência dos profissionais da saúde ganha-se mais destaque? Como é que tu Com certeza. trabalharia para que nós sejamos mais resilientes na nossa atuação profissional? Perfeito. Para mim, tem uma questão prévia. E isso não é só na área da saúde, é em todos os segmentos que eu atuo. Eu tenho percebido cada vez mais, Ricardo, o ingresso de pessoas no mercado de trabalho sem ter vocação para trabalhar na área que está atuando. E se tem uma coisa que para mim é primordial para que a gente consiga se realizar trabalhando na área da saúde é amar gente e saber servir. Esses 2 pilares são decisivos para que eu veja sentido naquilo que eu faço, para que eu veja sentido no meu dia a dia de trabalho, porque senão eu me perco da minha autorresponsabilidade e penso, isso está pesado demais, eu estou abrindo demais a minha vida para doar minha vida do outro e não estou tendo essa reciprocidade. E este também é um desafio extra que os grupos hospitalares têm hoje, que é reeducar adultos, Ricardo. Isso dá muito trabalho. Mas para isso nós Sensibilizar os abençoados para dizer: você tem como ser feliz aqui, sim. Fica mais um pouco. Persevera. tu Ame sabe, mais Jô, o que
espaço. Eu estou amando conversar contigo, porque a minha formação, talvez tu saiba, eu sou enfermeiro, né? Sim, sim. E me emociona quando eu estava vendo aqui no cursor da tela, a Ana Costa colocou: Ricardo, nós conhecemos deste auxiliar de enfermagem, porque eu fui auxiliar de enfermagem também, e sabemos como funciona assim mesmo. E eu, como enfermeiro, eu sempre fui um enfermeiro um pouco diferenciado, porque eu sempre queria mais, né? Certo. E te ouvindo assim, eu te traria para dentro da minha casa para fazer consultoria 24 horas. Que generoso. Obrigado. Mas é isso, a gente precisa demonstrar para aqueles e aquelas que estão ingressando nesse mercado de trabalho, estão escolhendo a área da saúde, de que é um desafio que eles estão assumindo sacerdotal. Mesmo que eles sejam ateus, você tem que se doar para o outro. Isso exige muito de nós. Exige muita compaixão, exige muita empatia, um senso de dono, um grau de autorresponsabilidade que, lamentavelmente, está ficando escasso no mercado de trabalho. E não só no segmento da saúde, em todas as dimensões. Às vezes as pessoas elas estão buscando uma notoriedade, um trabalho que seja menos desafiador, um trabalho em que tenha uma carga horária mais curta e elas não percebem que elas fizeram uma escolha. E a gente tem que ter consciência de uma coisa, Ricardo. Não importa o que eu escolhi fazer ou o que você escolheu fazer. Carreira é construção de vida. Nenhum hospital constrói a carreira de um profissional. A carreira é uma responsabilidade individual. Então, esse senso de entrega, essa autorresponsabilidade, esse trabalho em equipe é que vai elevar as chances de eu crescer profissionalmente e cada vez mais me realizar com aquilo que eu faço. E daí vem aquele dito popular, né? Que o futuro está nas tuas mãos. Não depende do outro. Tu recebe uma oportunidade e tu tem que ver o que realmente tu quer, né, Jolie? A Dani Fischer, a Dani é enfermeira, ela trabalhou no Complexo Hospital da Santa Casa, uma grande profissional, uma pessoa com eu respeito, conheci ela com uma postura assim inigualável. E eu muitas vezes tomei vários cafés com a Dani e ela colocou aqui: boa noite, Ricardo e Jô. Concordo plenamente com a falta de cuidado com o profissional da saúde. E é como tu falava, né, Jô? Às vezes a gente sabe que os profissionais têm direito a intervalo, mas não tem nenhum lugar adequado para que possam realizar este intervalo. Sem dúvida. E isso é paradoxal, porque eu preciso estar plena para fazer o melhor e para cuidar de alguém, necessariamente, e não há o zelo. E eu entendo que a excelência ela está nos detalhes. Eu não preciso estar num ambiente luxuoso, sofisticado, mas eu tenho que ter as mínimas condições de ter um momento de descanso, um momento de despressurização, um momento que eu consiga articular as minhas ideias e zerar a minha mente. Minimamente a gente precisa oferecer isso. Ou seja, eu não consigo ser excelente com o nosso cliente que é paciente se eu não estou na agenda sendo cuidado. Chega um momento que a conta emocional vem, Ricardo, e aí as pessoas adoecem. Aí as pessoas entristecem. E qual é o custo financeiro e de resultado que se dá em um hospital quando eu tenho um profissional que é distraído? E você sabe, assim como eu, que a distração pode levar à morte e ao óbito de alguém.
A gente precisa ter essa consciência. O quanto eu preciso de profissionais concentrados, atentos, com o corpo, a mente, as emoções no mesmo lugar. Isso é desafiador e as organizações têm que tomar para si a responsabilidade de ter uma educação continuada. A gente precisa ter estímulos constantemente e não por espasmos. Nós tivemos aqui uma das participantes, que é de Santa Casa. Eu já trabalhei no Com Saúde, foi uma experiência também super bacana, que é um congresso para Santas Casas. Ou seja, como é que a gente está tendo detalhes de cuidados de quem cuida? O meu profissional está na agenda do hospital? A gente tem referências e vínculos com essas pessoas? A gente está tendo a escuta? A minha gestora ou o meu gestor está colocando o meu nome na agenda dele e vice-versa? Isso é bem desafiador. Bem desafiador, especialmente em um momento agudo como esse que a gente está vivendo agora, né, Ricardo? A gente está tendo a oportunidade, que está aí acompanhando a nossa live, e nós estamos conversando com a Jo, que eu diria assim, é uma grande consultora, empreendedora. E um dia eu estava assistindo um vídeo teu e você falou sobre oportunidades. E a gente observa que muitas pessoas nas instituições de saúde procuram ser corretas, pontuais, fazem aquilo perfeitamente, trabalham os processos, alinham, e na hora que vai ocorrer uma promoção, nem sempre aquela pessoa que é escolhida ou uma outra acaba sendo escolhida por outros motivos. Nesta pandemia que nós estamos vivenciando, como é que a gente pode avaliar, ver oportunidades dentro da área onde a gente está atuando? Quando eu falo em oportunidades, eu estou querendo chamar a atenção, Ricardo, para as pessoas refletirem sobre ações e tendências que já estavam acontecendo, e é importante deixar claro que tendência não é moda. Tendência é algo que vem chegando e daqui a pouco internaliza na nossa vida. Por exemplo, nós estamos hoje com a tendência de lives e nós estamos interagindo, certo? Outra coisa que eu gosto muito de deixar claro nesse período de pandemia. Para mim, isolamento não significa distanciamento. Então, se tem um momento primordial de eu estar junto à minha equipe, é esse. Porque estão todos fragilizados emocionalmente. A gente precisa amparar essas pessoas e no momento que eu amparo, eu também estou sendo amparada, porque eu mostro minha fragilidade. E outras oportunidades o quanto eu já capacitei o meu time para que ele possa emocionalmente estar estruturado para lidar com um caos inimaginável. Como é que a gente preparou previamente essas pessoas? Ou nós estamos perdendo colegas porque emocionalmente não tem estrutura de dar conta de tamanha cobrança, de tamanha pressão e de tamanha carga horária. Isso tudo é uma oportunidade que o sinal está vindo e eu tenho que pensar. Eu preciso mudar a minha postura. Eu preciso reavaliar como é que a gente está fazendo, porque eventualmente pode acontecer em um hospital que as áreas não tenham uma visão sistêmica bem desenvolvida e eles mais que trabalham como se estivessem competindo. E a gente, em um grupo hospitalar, num hospital, numa clínica, nós temos que trabalhar como se estivéssemos numa corrida de bastão. Eu faço uma etapa, entrego o bastão para o outro, meu colega vai dar continuidade, e outro. E uma questão primordial, Ricardo, para mim,
o bem-estar e a saúde vai muito além de um atendimento médico. Eu preciso me preocupar com o todo. O paciente, o cliente, ele avalia o todo. Ou tudo tá joinha, ou não tá bom. Então, eu preciso ter consciência de que a pessoa que está direcionada me atendendo, ela está olhando para mim? Ela está sendo atenta comigo? O tom de voz dela, como é que tá? Ela demonstra que está interessada em me acolher? Tudo isso ajuda na minha avaliação em um processo de bem-estar e cura. Essa solicitude, esse cuidado, a gente precisa cuidar de gente. E isso, Ricardo, é muito desafiador, porque cada atendimento é uma nova realidade. Eu posso estar 10 horas dentro do hospital atendendo. A 100ª pessoa que eu estou atendendo, para ela, é o primeiro atendimento. Como é que está a minha energia? Como é que está a minha vontade? Isso é desafiador, Ricardo. Tu sabe, Jô, que eu sempre comento que uma das pessoas que tem mais poder dentro de uma unidade básica de saúde ou dentro do mar hospitalar é aquele pessoal que está lá na portaria, tá? O segurança, porque é ele que tem o primeiro contato com o cliente, com o paciente. Esta Sim. semana eu precisei de um atendimento de saúde, eu fui numa instituição de saúde aqui no município de Porto Alegre. E eu observei uma cena assim que me chocou muito. Eu não tinha nada a ver com essa cena, mas eu fiquei assim meio que chocado. O familiar veio e me perguntou, precisava falar, o meu familiar vai ficar internado? Sim, vai ficar internado. Mas eu queria falar com ele, eu queria falar com alguém, eu queria uma notícia. Como é que ele está? A gente não pode dar informação. Ah, mas por que não pode dar informação? Porque agora a gente está com Covid, né? Então é bem complicado. Isso me chocou muito. E era uma pessoa que não atua dentro da área da saúde, era uma pessoa que trabalha na segurança, e ele deu aquela informação. E aquela senhora saiu muito triste para fora, e eu levantei da cadeira onde eu estava, e eu disse para ela, faça a pergunta diferente. Diga que a senhora quer falar com um enfermeiro de plantão, e que a senhora precisa, para se sentir mais calma, de uma informação mais coerente de como é que está o seu familiar lá dentro. E agora tu falando em oportunidades, e talvez seja esta grande oportunidade que os profissionais precisam visualizar. Perfeito. Para o crescimento. E outra coisa, que a capacitação, ela transcende ao grupo direto que está no atendimento. Ou seja, a pessoa que está numa cafeteria terceirizada dentro do hospital está afetando no resultado do todo. O colega que está na segurança também afeta na avaliação que tem do nosso atendimento. Eu preciso multiplicar ações para sensibilizar. Olha que imagem que a pessoa leva, e se ela não tivesse você para remediar a situação e salvá-la? Isso tudo é cuidar, né? Tem que ter cuidado. Quem não tem vocação para gente não pode estar na linha de frente, Ricardo. Esse é um cuidado que eu tenho. Eu zelo muito, assim, a linha de frente, o primeiro olhar, o primeiro tom de voz diz muito se a gente está afim ou não. Você está dando uma excelente dica. Nós estamos com muitas pessoas nos acompanhando e eu acredito que cada fala tua a gente acaba fazendo uma autoavaliação, né? Como é que eu me comporto no dia a dia? E é importante a gente fazer esta atividade, né? Como é que eu atendo os meus clientes? Como é que eu queria ser atendido? E o Eduardo Toniolo, consultor da Natura, ele está te fazendo uma pergunta. Jô Lima, como você acredita que ficará o mercado de trabalho em geral pós-quarentena? Na sua opinião, ocorrerão mudanças significativas nas relações profissionais? Ok. Bom, primeiro eu agradeço ao Toniolo por estar nos prestigiando e nos brindando com uma pergunta. É muito bom pensar, e pensar coletivamente só agrega a sabedoria.
duas coisas são fundamentais. Já tem dados, inclusive do Sebrae, que nos primeiros 30 dias da pandemia, nós já tivemos 9 milhões de pessoas desempregadas, certo? Algo que para mim é fundamental a gente ter em mente. Eu não vejo o período de pandemia como um hiato. Eu vejo o período que a gente está vivendo agora, Ricardo, como um período de aceleração do futuro. Ou seja, nós já vínhamos com várias tendências falando do mundo VUCA, de incertezas, de volatilidade, e isso cada vez mais vai acontecer. Eu necessariamente preciso repensar o teletrabalho, que muitas organizações tinham aversão a isso e agora estão tendo que se adaptar. Eu preciso ter consciência de que cada vez mais eu tenho que desenvolver nas minhas equipes autonomia, eu preciso desenvolver confiança e há algo fundamental nessa leitura, que confiança e cooperação são sentimentos, Ricardo, não são instruções. Se um enfermeiro me dá uma instrução, confie no Ricardo, isso não desce de goela abaixo. A gente confia e é na hora do caos que a gente mostra para todo mundo se podem confiar em nós ou não. Isso é fundamental a gente ter em mente. Ou seja, o mercado já mudou, a gente precisa ter consciência disso. Eu vejo esse momento como uma fissura, há um ponto de virada mercadológico. E eu preciso trabalhar a minha competência emocional para dar resultado a despeito de estar em um ambiente coletivo de trabalho ou fora dele. Eu preciso cada vez mais me autoliderar. Eu preciso ter uma percepção e independência de pensamento e ação para agregar, ou seja, vamos pensar no âmbito da saúde. Se eu tenho um perfil mais técnico e sou centralizadora, o que é que eu normalmente vou fazer? Eu vou querer na minha equipe, Ricardo, cópias de mim mesmo. Só que a gente cresce e a gente se desenvolve quando nós temos pessoas que pensam diferente da gente. E chega e diz, Jô, eu não concordo contigo. Eu penso diferente. Ou seja, se eu não tiver diversidade na minha equipe, eu não consigo potencializar o time para ele se tornar de alta performance. Isso significa dizer que não importa se eu estou trabalhando numa empresa pequena, média, grande ou gigantesca, uma coisa é certa, nós teremos que reeducar os adultos, porque o mundo mudou e a gente fica obsoleto muito fácil. Muito fácil. Então, essa é a resposta que eu posso dar para o nosso querido Toniolo. Jô, nós temos a professora Fabiana Oliveira. A Fabiana, ela é enfermeira e eu vejo assim na Fabiana Oliveira uma grande empreendedora, porque hoje ela trabalha com cursos preparatórios para concursos e ela trabalha muito com a tecnologia. Seja bem-vinda, Fabiana Oliveira, que bom que tu está nos acompanhando, assistindo um pouquinho, acompanhando as dicas da Jô. Seja bem-vindo, ou seja, o EAD já está na veia da Fabiana faz tempo. Tu sabe, Jô, que na tua fala anterior eu estava observando algumas coisas, algumas mudanças de postura que grandes gestores, educadores tinham. Sou contra o EAD. E daí eu observo que hoje são os grandes defensores do EAD. Daí eu fico pensando, foi preciso uma pandemia a nível mundial ter chegado no dia a dia nas nossas casas para que as pessoas pudessem despertar.
despertar que o EAD veio para ficar, né? Sem dúvida. E uma questão interessante, eu tenho o privilégio de trabalhar com EAD desde 2012. E muitos parceiros meus diziam assim, ai, mas eu não sei como é que você vai querer entrar num segmento desse. E eu sempre me desafiei, e uma coisa que é bacana nesse aspecto, deixar claro aqui, como é importante, Ricardo, a gente ter a escuta ativa para ouvir os nossos clientes. A primeira vez que eu trabalhei com EAD em 2012, eu trabalhei por demanda. Um determinado cliente chegou para mim e disse, Jô, nós temos que fazer um curso de gestão de pessoas e liderança em EAD e vai ser você que vai fazer isso. E eu, como não podia e não conseguia dizer um não para ele, eu disse, muito bem, vou fazer isso. Ou seja, o quanto a gente precisa estar atento aos sinais do mercado para não entrar na onda quando a onda já está na areia. Porque aí já está tardio. O mercado nos manda sinais o tempo inteiro e nesse aspecto é interessante reforçar aqui para o segmento da saúde o quão relevante é ouvir atentamente os colaboradores da linha de frente. São eles que primeiro percebem os sinais do mercado. Estamos atendendo bem ou não estamos? Qual é o tipo de reclamação maior? Quem está ao telefone está sendo ouvido para receber essas orientações? Esse cliente, esse paciente, ele está no centro do hospital? Todas as áreas estão servindo a ele ou não? Às vezes, eventualmente, nós temos uma área que está de costas e a gente precisa ajustar o corpo dessa pessoa e a mente também. É importante que nós possamos visualizar as oportunidades do mercado de trabalho. E isso a gente tem que ficar muito atento. Eu, assim, como um profissional da área da saúde, eu estou sempre muito atento. O que eu posso fazer de diferente daqui a 5 anos? E eu lembro, hoje eu tenho uma empresa de deshospitalização e foi pensado há 10 anos atrás numa viagem que eu fiz para Sevilha, quando eu estive lá. E hoje é uma empresa que veio para ficar no mercado, está fazendo um grande diferencial nesse atendimento. Os pacientes eles não estão mais indo para o hospital, eles querem fazer o tratamento em casa, as antibioterapia, curativa. Parabéns. Então, é uma tendência do mercado que eu visualizei há 10 anos atrás. Importante. Claro, a gente tem que estar atento. E um outro aspecto fundamental, especialmente nesse período de pandemia, é a gente ter consciência de aguçar a nossa congruência. Nós temos que praticar aquilo que a gente fala e precisamos exercitar a humildade, Ricardo. Porque a minha caixa de respostas prontas não tem resposta para esse momento. A sua caixa também não tem. E nós temos que criar novas caixas, meu querido. Porque essa oscilação, essa inquietação e essas mudanças constantes vão ocorrer sistematicamente. E só para reforçar isso, estima-se que em no máximo 10 anos nós vamos ter uma redução de 32% dos empregos que existem hoje. Ou seja, o que não falta é sinal para a gente se dar conta. A área da saúde é uma área que tem uma especificidade e uma tendência natural a crescer gigantescamente, porque nós estamos tendo vidas mais longevas. Isso necessariamente exige um cuidado maior, uma atenção maior ao bem-estar e à saúde. E para aqueles que têm interesse em entrar nessa área, tem uma
possibilidade vastíssima de prosperar de uma maneira sustentável, com toda certeza. Eu considero que é das áreas mais prósperas que temos no mercado, e também tem a telemedicina, que está criando uma força incrível. Eu vendo lá no Hospital Albert Einstein a força da telemedicina, e que está cada vez mais crescendo, né? E o nosso Brasil é continental, né, Ricardo? São muitas realidades. E daí é uma mudança de postura profissional, porque há um tempo atrás eu entrevistei o presidente do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul. E nós falávamos sobre a telemedicina, toda uma regulamentação que estavam estudando, e do dia para a noite acabou mudando muita coisa, e hoje a telemedicina ela vem para ficar. Se tu observa, nós temos operadoras de saúde, com uma equipe médica, atendendo as pessoas pela telemedicina, né, as especialidades. Exatamente. E isso é urgente, né? Por favor. A Fabiana Oliveira, enfermeira, exato, perfeita colocação. Se permitir, a vida mudou, o mundo mudou. E as necessidades também. E a engenheira Mona Lisa Barbieri, temos que caminhar junto com o avanço da tecnologia. Muito bem colocado. Perfeito. O que a gente precisa ter em mente é que a tecnologia é uma realidade, mas a gente não pode, na bengala da tecnologia, nos distanciar. Isso é muito importante, né? Ou seja, afeto, quando se pensa em cuidar, nunca é demais. A gente precisa manter essas referências, porque o mundo mudou, as necessidades mudaram, as ambições mudaram, e a gente precisa se adequar ao meio, e o emocional é fundamental para isso, Ricardo, para a gente estar à altura dos desafios que estão por vir, porque cada vez mais a gente vai trabalhar com cocriação. Então, aquela liderança máxima, que mais parecia uma entidade espiritual, que quase ninguém via, que poucos ouviam a voz, ela vai ter que encurtar a distância. Por quê? Porque a gente faz mais e melhor por aqueles e aquelas que a gente quer bem. Então, curte distância. Falando em mudança de postura, hoje, infelizmente, o nosso país ele tem vivenciado um clima assim bastante polarização nas questões de política. Eu sou branco, tu é preto. Eu sou do vermelho, tu é do amarelo. Tu é do amarelo, tu é do verde. Enfim. E a gente tem observado que isso tem entrado muito dentro das questões profissionais e também na nossa vida no dia a dia. As pessoas se excluindo do Face, não conversando mais, nos grupos do WhatsApp se enfrentando, trocando algumas ofensas. Isto como é ruim. Na tua visão, o que está acontecendo hoje no nosso país? Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: ver o mundo como binário já é uma forma de apequenar as peculiaridades de cada uma das pessoas, né? Cada vez mais a gente tem que pensar na singularidade e do livre pensar. E outra coisa, quanto mais eu tiver a capacidade de ouvir o outro querendo compreender, maiores são as chances da gente continuar aprendendo a aprender. Essa leitura, essa dicotomia, essa guerra, esse desgaste emocional também tem um componente muito relevante, que é o digital. Porque por trás de um digital, as pessoas se sentem mais encorajadas de serem agressivas, de menosprezar, de infernizar a vida de outras pessoas. Então você precisa ter um discernimento para saber até que ponto você vai permitir que esse momento de
de distração do foco, esse momento que te impõe uma dor que é ainda mais agudizada, isso não é saudável. Não tem por que entrar nessa polarização, porque o mundo não é binário. A percepção de mundo da gente, quanto mais plural for, maiores são as chances da gente continuar vivendo, respeitando a diferença. Nós somos seres humanos que precisam ter essa consciência do outro. Por mais inteligente que um seja, por mais capaz, por mais competente, a gente não se basta. No momento que eu tenho essa noção, eu acho que fica mais fácil da gente sair desse microcosmo digital que a gente fica em bolha. Nós temos que furar nossa bolinha e ver por trás do muro que vida é aquela. Que imperfeito é aquele? Será que meu mundo é tão perfeito assim? Será que só os meus amigos são os bons? Será que a maneira de pensar do outro não pode agregar a minha forma de ver o mundo? A gente precisa ter consciência que as relações humanas, ela exige reciprocidade. E quando a gente faz isso, fica bem mais fácil. Porque senão fica muito tedioso. Todo mundo em bolinhas. Muito bem colocado. Nós já estamos indo para o final da nossa live. Eu não acredito. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. O tema é bom. É complexo, mas é bom. A grande maioria dos profissionais da área da saúde são do sexo feminino. Qual a sua opinião sobre o papel atual da liderança feminina nas organizações? Não só de saúde, mas do modo geral. Perfeito. Eu acompanhando as mais diferentes ordens de segmentos pelo Brasil, eu noto que dentro da normalidade, a alta gestão das empresas, não importa o segmento, são raras aquelas que são, de fato, assumidas por mulheres, né? Isso por um preconceito, muitas vezes, de achar que a mulher é mais fraca na hora de tomar uma decisão, se sensibiliza demais. E eu entendo que não importa se é um sexo feminino ou masculino, qual é o tipo de religião que a pessoa tem ou não, o que deve definir se alguém é merecedor de estar em um determinado cargo de gestão é a sua competência e o seu senso de entrega. E eu, particularmente, fico feliz de ver, especialmente de anos mais próximos para cá, o número aumentar de mulheres que estão assumindo cargos de gestão em alto nível, mulheres que estão empreendendo cada vez mais, né? Isso é muito rico. E quanto mais a gente tiver essa pluralidade, maiores são as chances, Ricardo, da gente ter organizações mais saudáveis. A gente precisa ter. Quanto mais plural, melhor. Não importa se é homem, se é mulher, se tem uma idade mais avançada. Nós somos um país muito preconceituoso, que o profissional, a partir dos 40 anos, às vezes, ele é visto como uma pessoa que está obsoleta. Só que a gente fica obsoleto, Ricardo, a despeito de idade. A gente pode estar obsoleto aos 20, aos 50, aos 70, aos 80. Olha que coisa paradoxal. Então, a gente precisa ter consciência que o que vai distinguir o êxito na carreira é a nossa competência, é o nosso senso de entrega, é a nossa ética. Porque com o passar do tempo, a nossa experiência chega antes de nós. Antes mesmo de você me conhecer, você já sabia da minha trajetória, é ou não é? A gente precisa ter essa consciência. Então, como a gente está dando a oportunidade
para que a diferença traga e agregue valor ao coletivo. Eu gosto muito disso. Eu comentava com a Jo hoje que logo que a direção do nosso programa postou, fez a publicidade que tu estaria conosco hoje na live do programa Saúde com Ricardo Ribeiro, eu recebi várias ligações de grandes gestores de hospitais aqui do município de Porto Alegre. E quando eu falei com ela, eu falei, eu não te conheço pessoalmente, mas eu já estou te conhecendo de tanto te elogiarem, falarem muito bem. E agora eu entendo por que tanto elogio, porque tu, assim, perfeita, né? Tu faz com que a gente faça uma autoavaliação de como é que eu estou hoje, no meu dia a dia de trabalho. Jo Lima, muito bom ter conversado contigo, mas antes de nós encerrarmos, eu quero que tu deixe uma mensagem aos nossos telespectadores e também eu peço a eles que compartilhem com seus amigos das suas redes sociais esta live tão importante e que faz com que a gente pense como é que eu vou fazer o meu diferencial no dia a dia de trabalho. Por favor. Okay. Ricardo, eu agradeço muitíssimo essa experiência de estar contigo. Eu quero compartilhar com todos e todas que estão nos prestigiando agora e que depois vai ver essa live, é que o processo de mudança tem uma porta que só se abre por dentro. Eu posso querer que a minha gestora mude, eu posso querer que a diretora do hospital mude, eu posso querer que o meu marido mude, mas as coisas só mudam partindo de mim. Então, se eu quero uma família melhor, um hospital melhor, uma clínica mais qualificada, um grupo de trabalho mais atento e de alta performance, comece dando o seu exemplo. Liderança não é um cargo, liderança é postura de vida, desenvolva o emocional das suas equipes. Eu quero deixar com vocês o convite para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Jo Lima Educação Corporativa. Lá tem vários vídeos que vocês podem assistir com os temas que eu desenvolvo, resiliência, liderança e atendimento ao público. Também tenho cursos em EAD, vocês podem olhar no meu site, jolima.com.br. E para finalizar o meu momento com você aqui, anos atrás, uma ex-aluna, Ricardo, mandou uma mensagem para mim e disse assim: Jo, eu vi essa frase e pensei, isso é a sua cara. E ao lê-la, Ricardo, eu pensei, ela tem toda a razão. É um provérbio africano que diz o seguinte: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá com alguém. Eu torço que cada um de nós queira ir muito longe e eu espero merecer estar com cada um de vocês ao longo dessa jornada. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Jo. Eu agradeço a tua disponibilidade e fica a dica, né? Se você quiser ir longe, vai com alguém. E é importante que a gente pense isso, porque a gente não consegue fazer nada sozinho realmente. Eu agradeço mais uma vez a direção, toda a equipe do nosso programa Saúde com Ricardo Ribeiro, que se mobilizou, que te convidou, e eu agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Um grande abraço a você e a todos os nossos seguidores. E, por favor, compartilhe. E no final desta live nós teremos, então, o grande sorteio da Cesta da Natura, que o Eduardo Toniolo, então, está nos presenteando. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês, em especial para ti. Um abraço. Obrigada.